pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais uma aula de Jetpack Compose. E agora eu vou falar sobre o Scaffold. Então a gente consegue criar uma estrutura padrão de layout para o nosso aplicativo. Repare que quando a gente executa o nosso aplicativo, não tem nada, a tela fica branca. No Android convencional com o XML, a gente tinha configurado por padrão uma barra de ação, a gente tinha o corpo do aplicativo, a gente tinha uma tela principal, uma tela padrão. E aqui no Jetpack a gente precisa criar tudo do zero. A gente vai trabalhar com o Scaffold e a gente vai conseguir criar essa barra superior, o corpo, da nossa aplicação e também colocar vários componentes dentro desse Scaffold. Então aqui dentro dessa função Composable, primeira tela, eu vou definir aqui um Scaffold. Eu posso colocar aqui, Sca, já vai aparecer essa função Composable, esse componente aqui, Scaffold. E esse Scaffold, eu posso pressionar o Enter nesses parênteses aqui, posso dar um Ctrl Z, se der esse erro, é só você voltar e dar um Enter aqui, beleza. Esse Scaffold tem várias propriedades, se você colocar o mouse aqui em cima. Ele tem Modifier, ele tem aqui o Top Bar, que nesse caso é a barra superior do aplicativo. Essa barra superior, ela herda de uma outra função Composable. Então eu posso definir uma outra função Composable que não vai ter retorno. Tá vendo aqui, Unit. E dentro dessa função Composable, eu posso definir uma Top App Bar, por exemplo. Eu posso definir outra função dentro dessa propriedade Top App Bar. A gente tem aqui, Bottom Bar, que é a barra inferior do aplicativo, que vai herdar de mais uma função Composable. A gente tem Snack Bar, Float Action Button, que é aquele botão flutuante do aplicativo. Então o Scaffold ele já tem muita coisa, Drawer, Shape, Drawer Elevation, Content Color, cor de background, Content, entre outras propriedades. Então aqui eu vou querer definir uma barra superior. Então eu vou definir a propriedade Top Bar. Então eu vou pressionar o Enter. E aqui, essa Top Bar, ela espera uma função Composable. Nesse caso, eu preciso abrir e fechar chaves. E aqui dentro, eu posso passar uma outra função Composable, que nesse caso vai ser uma função Top App Bar. Eu quero trabalhar com a barra superior do meu aplicativo. Eu posso pressionar o Enter aqui. Aqui na Top App Bar, se eu colocar o mouse, eu vou ter as propriedades para essa função. Então eu vou ter o Modifier, eu posso definir uma cor de background para essa barra superior, eu posso definir uma cor de conteúdo, tudo que tiver dentro desse Top App Bar, eu posso passar uma cor padrão, e aqui eu posso definir um Elevation, sombras e por aí vai. Então aqui eu quero definir uma cor de background. Dentro dos parênteses eu vou definir aqui um background color. E aqui eu posso passar uma cor. Então eu posso passar aqui, por exemplo, um color. O color tem que ser esse do Compose. Então color ponto, vou passar aqui blue, por exemplo, azul. Eu estou definindo uma cor para minha barra superior. Se eu der um build aqui, inclusive eu vou passar a minha função Composable para dentro do meu preview. Eu vou passar aqui, primeira tela. Vou dar um build aqui, vamos ver como é que tá. A gente colocou a barra superior nesse tom de azul e eu posso definir um título para essa barra superior. Pode ver que ele tem um fechamento aqui. E nessa linha, pode ver que tem um row scope. Nessa linha, eu posso definir um texto dentro dessa Top App Bar. Então eu posso passar aqui um text, um componente de texto. Eu posso passar um texto aqui, por exemplo, primeiro aplicativo. Se eu der um build aqui, a gente vai ter um texto dentro da nossa Top App Bar. Tá vendo? Tem um texto ali, Só que esse texto está bem pequenininho. Então eu posso vir aqui nas propriedades do texto, posso dar uma vírgula, e eu posso utilizar a propriedade Font Size para aumentar o tamanho dessa fonte. Essa Font Size espera o quê? Espera o tamanho da fonte. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 18 SP. E aí eu preciso importar esse SP. Então eu vou dar um Alt, vou segurar o Alt e apertar o Enter. Eu vou clicar aqui em Import. Eu vou importar esse SP. Se eu vir aqui, eu consigo ver que eu importei o SP do Compose UI Unit SP. E eu aumentei esse texto para 18 SP. Pode ver que o texto aumentou. Agora eu quero colocar uma cor nesse texto.
eu posso definir pelo próprio text ou eu posso definir uma cor de conteúdo. A minha top bar, ela tem esse content color, que é uma cor de conteúdo. Ou seja, tudo que está dentro dessa top app bar, eu posso definir uma cor padrão. Então, eu posso definir uma cor de conteúdo. Eu posso definir um content color, ele espera uma cor. Eu vou passar aqui ó, o color do Compose e vou passar o branco. A gente tem um branco aqui também, ó, white. Então, esse texto, automaticamente, ele vai ficar branco, porque eu estou definindo uma cor de conteúdo. Então, eu vou dar um build aqui, ó, meu texto ficou branco. Eu quero definir um negrito nesse texto. Como é que eu faço? Eu posso definir aqui ó, um font weight. Esse font weight espera um font weight. Então, eu vou passar aqui ó, font weight e já vai aparecer aqui ó, bold, black, eu posso definir negrito, eu posso definir claro, extra bold, por aí vai. Então, eu vou definir bold, negrito. Então, esse texto vai ficar em negrito. Ele já ficou bem interessante ali. Ó. Ou se caso eu não quiser utilizar esse content color, eu posso tirar esse content color. Eu posso definir uma cor no próprio texto mesmo. Eu posso definir aqui um color e passar uma cor branca. Então, eu posso dar um color.white e esse texto ele vai ficar branco. Inclusive, o resultado vai ser até melhor, mas você pode fazer dessa forma também. Ó. Pode ver, ficou bem melhor. Aqui no conteúdo, quando eu defino aqui um content color, ele passou branco né, para o meu texto, só que ficou bem inferior. Por quê? Porque o ideal seria a gente utilizar um título, uma propriedade title. E aí eu passo uma função para esse title, eu posso passar esse mesmo texto para dentro desse título aqui. Ó. E aí eu vou tirar esse fechamento aqui. Eu poderia fazer dessa forma. Eu passo um title, um título, e dentro desse título eu passo o meu texto. E aí eu vou ter o mesmo resultado. Você pode fazer dessa forma, passando um title, ou definir a cor do texto como branco mesmo. E aí não preciso desse content, que aí o resultado vai ficar muito inferior. Então dessa forma é a forma que eu recomendo. Você pode fazer dessa forma aqui ou daquela outra também. Utilizando o content, mas colocando o texto dessa forma, ele vai ficar mais clarinho, né? A opacidade vai ficar ruim. Então tem essas diferenças aí. Então a gente tem a nossa top app bar configurada aqui. E aqui nesse fechamento, no fechamento aqui do scaffold, é o corpo do nosso scaffold. Então eu posso colocar todo o conteúdo do meu layout aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma coluna. Posso definir aqui uma coluna. Agora eu quero ter 3 textos, um embaixo do outro. Então vai ficar na vertical, vou colocar dentro de uma coluna. Então eu defini uma coluna dentro do nosso scaffold. E aqui na coluna eu vou passar 3 textos. Vou colocar aqui texto 1. Vou dar um Ctrl D. E esse vai ser o texto 2. E o texto 3. Vou dar um build aqui. E automaticamente a gente vai ter o texto 1, texto 2 e texto 3. Porém, eu quero te mostrar que essa coluna, ela não está pegando toda a largura da tela e toda a altura. Eu vou definir uma cor de background nessa coluna, através do modifier. Eu vou passar a propriedade modifier, que vai herdar de um modifier, do compose, tá? Sempre do compose. E aqui eu vou dar um ponto, eu vou passar a minha função de background. Vou definir uma cor de fundo para essa coluna. Esse background, ele tem 2 propriedades que você pode passar, uma cor e um shape. Nesse caso, eu vou passar uma cor. Eu vou passar aqui, por exemplo, color. O color tem que ser do compose. Color.red, vou passar esse vermelho. Eu defini uma cor de fundo para essa coluna. Repare que o meu layout, ele pega toda a largura e toda a altura do meu componente e não da minha tela. Então a minha coluna não pega toda a largura da tela e toda a altura. Como é que eu faço para pegar toda a largura e toda a altura? Eu posso vir aqui no modifier mesmo, vou dar um ponto e vou estar utilizando a função fill max width, essa segunda aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar o máximo da largura do meu layout. Fill max width, eu vou pegar o máximo da largura do meu layout. Se eu executar, olha o que vai acontecer. A cor de fundo pegou toda a largura da minha tela. Por quê? Porque a minha coluna está pegando toda a largura da minha tela, porque eu estou passando fill max width. Porém, a minha coluna não está pegando toda a altura do meu layout.
Então eu preciso passar uma altura máxima. Então eu posso passar aqui, por exemplo, um fio max high, ou seja, eu vou pegar toda a altura do meu layout. Então high é a altura. Então se eu der um build aqui, automaticamente a minha coluna vai pegar toda a altura e toda a largura. É muito importante que a gente faça essa configuração, porque por padrão ele só vai pegar a largura e a altura baseada no componente. Então o meu componente ele vai até aqui, então ele vai pegar a largura aqui e a altura dele. Então vai ficar errado, né? A gente não vai conseguir fazer os alinhamentos corretamente. Então basicamente é isso. Então aqui eu vou definir uma cor branco, né? Um branco de fundo, para não ficar zoado ali. E como a gente está utilizando uma coluna, os textos eles vão ficar automaticamente um embaixo do outro, na vertical. E se eu quiser alinhar esses textos, por exemplo, eu quero que o texto 1 ele fique no centro do meu layout. Como é que eu faço esse alinhamento? Se eu fizer o alinhamento pela coluna, eu vou alinhar todos os componentes. Agora, se eu quiser alinhar componente por componente, aí eu preciso vir aqui no componente e passar um modifier e passar uma largura, uma altura, um alinhamento específico para ele. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar todos esses 3 componentes aqui no centro do layout, eu posso vir aqui na própria coluna, posso dar uma vírgula, eu vou estar utilizando essa propriedade da coluna, que é o Vertical Arrangement, ou seja, eu vou alinhar esses componentes na vertical da minha coluna. E aqui nesse vertical, ele espera um arrangement, tá vendo aqui? Então, preciso passar essa palavrinha aqui, né? Arrangement. E aqui eu posso alinhar no centro. Então, se eu definir aqui ó, como center, eu vou alinhar todos os meus componentes no centro do meu layout na vertical. Repare que é na vertical, né? Eu estou alinhando aqui no centro, ó, ficou no centro, na vertical. Ah, por exemplo, eu quero alinhar no topo, então eu vou colocar top. Vou dar um build aqui, eu vou alinhar esses componentes na vertical, no topo. Então, eles estão alinhados aqui no topo. Ah, eu quero que eles fiquem alinhados na parte de baixo. Eu posso definir aqui um bottom. Eles vão ficar lá na parte de baixo. Vão ficar alinhados na vertical, lá na parte de baixo. Ó. Ficou lá na parte de baixo. E eu tenho outras configurações. Ó. Eu tenho esse daqui, ó, Space Around. Teve um espaçamento bem interessante. Ó. Esse Space Around. Eu tenho esse daqui também, ó, que é o Space Evenly. Ele vai ter um espaçamento diferente entre os componentes. Ó, um espaçamento menor. Eu tenho, por exemplo, Space Between. Então, um ficou no topo, outro na parte de baixo e outro no meio. Ó. Eu posso fazer de várias maneiras. Então, por exemplo, vou colocar aqui como center. Vou alinhar na vertical, aqui no centro. Agora, eu quero alinhar na horizontal. Quero deixar esse texto centralizado na horizontal, porque ele está na vertical. Mas eu quero colocar ele na horizontal. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar aqui ó, a propriedade horizontal. E aí eu posso passar um alignment. Ó, alignment. E eu posso dar um ponto aqui. Ó, eu posso alinhar no centro, no final, no começo. Então, por exemplo, eu quero alinhar no centro. Então, center horizontally. Então, eu vou dar um build aqui. Eu alinhei esses textos no centro, na horizontal. E ele está alinhado na vertical, no centro. Ó. Vertical, centro, horizontal, centro. Vamos supor que eu queira mudar o valor aqui na vertical. Vai ficar no topo. Ele vai ficar no topo, mas centralizado na horizontal. Então é assim que a gente faz os alinhamentos dos componentes aqui no Jetpack Compose. Ó. Ele ficou no topo, na vertical e centralizado na horizontal. Então é assim que funciona os alinhamentos. E também é assim que funciona as colunas aqui no Jetpack Compose juntamente com o Scaffold. O Scaffold a gente sempre que possível vai estar utilizando para definir ali o corpo da aplicação e a barra superior. Se você quiser definir uma barra inferior, o Scaffold já vai fazer isso também, porque ele tem essa propriedade aqui, ó, que é o bottom bar.
Então a gente consegue fazer isso. E aí, você está gostando dessa aula? Se você está gostando dessa aula, deixa o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo. Com esse vídeo posicionado, outras pessoas que precisam dessas informações, o like não é vaidade, é para ajudar o nosso trabalho. Então, quando você deixa o seu like, você está ajudando o meu trabalho e está ajudando milhares de pessoas a encontrar esse conteúdo que é gratuito. Então, não deixe de deixar o seu like. E se você é novo no canal, clica nesse botão vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se e ativa todas as notificações. Toda semana eu trago um conteúdo totalmente diferente no desenvolvimento de aplicativos Android. Então, para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho.